A uva é o início de tudo. O vinho tem vida. Então, ele nasce, quando a uva chega na indústria, é transformado dele, né? A transformação da uva em vinho, né? Processo de fermentação. E depois ele tem envelhecimento. Então, tem toda uma vida. Então, se você não tiver um bom início, uma boa variedade, não adianta você ter tecnologia. Você consegue amenizar, mas você não vai ter toda a qualidade necessária. E, Miguel, ainda dentro de todo o processo do vinho, o envelhecimento ali, esse tempo de maturação e tudo mais, ainda é o que deixa o vinho mais especial, mais raro, diferente. É que são diversos vinhos, né? Nós podemos tratar como vinhos jovens, que são aqueles vinhos para serem consumidos mais rapidamente, onde que você vai querer uma característica mais do aroma, das características da uva, né? Um floral, uma erva, que lembre essa variedade. Então, são vinhos jovens que normalmente não envelhecem, não passam por um contato da madeira. Né? São vinhos mais rápidos, os brancos tendem a ser mais jovens, então eles têm aroma. Se abre um bom vinho branco, numa temperatura ideal, você sente aquele aroma de flores, alguns aromas que te remetem a frutas, a especiarias, então é muito legal. E tem vinhos de guarda. Então, esses vinhos de guarda são elaborados, né, para que durem mais, para que tenham uma vida mais longa. E aí sim tem um envelhecimento, onde ele vai passar um tempo em tanques de madeira, que são os carvalhos, que vão passar a característica. Depois eles vão para a garrafa, eles vão ficar mais um tempo na garrafa para ter uma evolução, para só depois ir para o mercado. E da Garibaldi, qual que é o maior tempo assim que vocês já tiveram ou tem de um vinho? Nossos vinhos, eles tendem a ser vinhos mais jovens, né? Nós sempre, principalmente com os espumantes. Hoje, nossos espumantes são o nosso carro-chefe na Garibaldi, né? É o que a gente tem uma expertise. Inclusive, você comentou que no Brasil não tem para ninguém, né? A gente é líder, né? Os espumantes hoje, eles são líderes no Brasil. Por que eles são? Porque eles se adaptaram muito bem ao clima. Nós hoje elaboramos espumantes com uma característica que o consumidor brasileiro se identificou, que são espumantes frescos, com aromas leves e refrescantes. Então, isso tem dado essa característica. Esse nosso clima tropical combina muito bem. Então, os espumantes, eles tendem a ser produtos para serem consumidos mais jovens. Porque quanto mais jovem, você vai preservar os aromas, a acidez, as características do produto. Então, normalmente, os nossos espumantes. Alguns vinhos, a gente tem sim alguns vinhos de guarda, né, que fica 2 anos, 3 anos. Mas, normalmente, grande parte dos nossos produtos são mais jovens, são para ser consumido mais rapidamente. E eu acho legal, gente, para quem está em casa, não sei se você tem isso também, e às vezes até desmistificar um pouco. Porque geralmente quando a gente vai comprar um vinho, a gente fica olhando o ano, né? Então você pega lá a safra, aí você olha e fala, mas esse é 2023, é 2024, nossa, mas é muito novo. Mas isso não necessariamente influencia no sabor ou não. Depende muito do que, igual você comentou, se o vinho jovem é para ser realmente consumido jovem, vamos dizer assim, né? Rápido. Isso, depende muito do vinho, né? Do estilo do vinho que você vai comprar. Claro, tem algumas coisas, né, que muitas vezes as pessoas ficam com muita dúvida e muitas vezes a gente cria tanta regra para o vinho que a gente acaba confundindo as pessoas. De maneira assim mais prática, né, a gente sempre tem que entender que os brancos, eles são para ser consumidos mais jovens. Então, claro, safras mais recentes, de 2 ou 3 anos, é ideal para ser consumido. Olha a dica para quem está em casa. Principalmente os nacionais, né, esses vinhos nacionais. E os vinhos tintos, eu sempre comento assim, de uma maneira geral, um vinho tinto que tiver abaixo de 12 graus alcoólico é um vinho mais jovem, considerado um vinho mais jovem. Né? Não é uma regra assim, mas facilita muito isso. Então, sempre esses vinhos com menos álcool, eles são para ser consumidos mais jovem. Os vinhos que passam de 12 graus para 13, 14 graus, são vinhos que vão ter uma vida mais longa. Então, o álcool, além de deixar a bochechinha rosada, a gente falar mais, mas ele também ajuda, ele é um conservante no vinho. Então, quanto mais álcool, vai te identificar que esse vinho ele pode ter uma vida mais longa. Então, isso também é legal para o consumidor, né, entender, dá uma olhada, né? O vinho tem menos álcool, é um vinho jovem. Então, se você pegar algum vinho com muito tempo, pode ser que ele tenha perdido algumas características dele.